Segundo alguns especialistas em economia no Brasil, a política do Estado mínimo defendida e pregada e colocada em prática pelo governo Temer, o governo PMDB e o governo PSDB é a solução para acabar com o problema no Brasil. Então, esse governo tem se preocupado muito com essa questão de implementar essa política de Estado mínimo. Eu convido então a todos vocês que gostam dessa teoria, né, dessa ideologia de direita, de extrema direita, neoliberalismo, a participar com a gente desse debate. Também os outros, o pessoal que gosta mais da questão da ideologia política mais da esquerda. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, como é colocado na prática essa política de Estado mínimo. E vocês vão perceber o seguinte, no Brasil, eu não sei se em todo canto é assim, mas no Brasil o que está sendo feito é a implementação, está sendo implementada a política do Estado mínimo para o pobre. Porém, para o rico, o Estado está sendo o máximo. Ele está sendo mais do que um pai. Ele está sendo mais do que uma mãe, é uma família inteira. É o Estado máximo. Levando, inclusive, esse governo a ser chamado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, como um governo cruel. É isso mesmo. Seja bem-vindo, então, ao canal Notícias Comentadas. Vamos aqui fazer um bate-volta aqui rápido sobre essas notícias que eu falei para você. Vamos ver o seguinte, para o Estado, quando é máximo, ele faz o seguinte, ele entrega o pré-sal que foi investido com dinheiro público. Imagine, para que a Petrobras descobrisse o pré-sal, onde tem petróleo pra caramba e dá muito lucro para muita empresa grande, foi preciso investir com dinheiro do povo em pesquisas. Então o governo foi lá, pegou dinheiro do povo, dos impostos do povo, investiu na Petrobras, fez diversas pesquisas, teve prejuízos no processo de descobrimento. Quando chegou que descobriu tudo, o petróleo está lá, vamos explorar. Aí vem o governo atual e entrega tudo isso para o setor privado. E o pior, para as multinacionais estrangeiras. Você pode ver isso nesse vídeo aqui. Segunda coisa, as empresas de telecomunicações, né, o setor de telecomunicação que foi privatizado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com o discurso de que seria uma administração mais inteligente, mais eficiente e tudo mais. Pois bem, tantos anos depois, o setor encontra-se em crise. O setor que era o mais eficiente do que o público encontra-se em crise. Para resolver o problema da crise, o governo PMDB-PSDB, aqui representado por Michel Temer, resolve então perdoar a dívida de mais de 105 bilhões de reais. Assim, de graça, olha, tá aqui para você, não tem nada não, precisa pagar de volta não, o dinheiro é do povo mesmo, deixa aí, não precisa pagar não, deixa para lá. Agora, a última, o Temer resolve perdoar a dívida que chega a quase 1 trilhão de reais da bancada ruralista. Bancada ruralista, essa da bancada não, dos ruralistas. E representado, claro, pela bancada ruralista. Bancada ruralista essa e ruralistas esses, que colocam o agricultor, principalmente o agricultor de grande escala, como sendo o herói nacional, o herói brasileiro. Só que esse herói brasileiro está sendo subsidiado, nesse caso aqui, pelo dinheiro público, ou seja, para o setor privado aqui dos ruralistas, que se gabam de ser tão heróis, eficientes e tudo mais, eles precisam se da graninha do governo que vem do povo, ou seja, o Estado para eles está sendo o máximo, está sendo um paizão, sabe, um verdadeiro, sei lá, um pai, um amante, é tudo junto, é tudo, o Estado é máximo, né? Para que serve o Estado? Para ajudar a gente rica. Temer vende petroquímica de Suape subfaturada, lógico, a petroquímica de Suape custou somente 9 bilhões de reais do dinheiro do bolso do imposto do brasileiro. Ele vendeu isso daí por algo em torno de 1,2 bilhões de reais, 385 milhões de dólares para empresas estrangeiras. Ou seja, o papai Estado aqui está sendo o máximo para o setor privado. Agora, como é para o mais pobre? Aí a gente vê a notícia que é o seguinte, a saúde perde 743 bilhões de reais. O investimento em saúde para a população em geral perde 743 bilhões com a PEC 55. Olha, o rico não precisa dessa saúde, então ferra só o pobre, né? O salário mínimo, que
que basicamente afeta a vida do pobre, ele será reduzido gradativamente até 2036. O que significa isso? Que a partir de agora o salário mínimo só reduz, não aumenta mais, não tem mais ganho acima da inflação e vai ser menor do que a inflação ainda. O governo PMDB, PSDB, Michel Temer, Fernando Henrique, Aécio Neves, conseguiram alterar a Constituição brasileira para garantir que isso seja dessa forma. A PEC 55 também foi aprovada, né? E aqui você vai entender um pouco mais sobre essa PEC, onde está esse assunto do salário mínimo e outras coisas incluídas. O PSDB e o Temer, PMDB e PSDB, retiram também o direito de milhões de brasileiros de se aposentarem. Agora vão trabalhar até o final da vida sem direito à aposentadoria. Enquanto isso, a educação perde 24 bilhões de reais por ano com a PEC 55. Para completar, aqui a reforma da Previdência, como eu falei para vocês, tirando o direito do trabalhador brasileiro de se aposentar. Mostra que o governo, os defensores dessa coisa de Estado mínimo, né, eles têm uma austeridade que ela é seletiva, como vocês podem ver aqui nesse vídeo, onde estou citando outros e outros exemplos, onde esse governo está beneficiando os mais ricos e sentando a madeira nos mais pobres. E como eu falei, para finalizar, a ONU condena a PEC 55 e o governo Temer, chamando o governo de cruel, medidas cruéis tomadas por esse governo, medidas que inclusive não foram tomadas em nenhum outro país no mundo dessa forma como está sendo feita no Brasil. E aí, você que defende esse Estado mínimo, você acredita realmente nesse processo? O Estado tem que ser mínimo para o pobre e máximo para o rico? Ou como é esse negócio? Explica aqui pra gente direito, pode ser que eu não tenha entendido alguma parte desse processo. Talvez por não entender eu tenha feito um vídeo de maneira errada. Você tem toda a liberdade de falar a sua opinião sobre esse vídeo, lembrando que a gente não tem censura. Portanto, escreva seu comentário, a única censura que tem aqui é do próprio YouTube, que filtra os spams. Compartilhe também os vídeos, vamos levar essa reflexão a toda a sociedade brasileira. É isso mesmo que se quer? Tira dos pobres e dá para os ricos? Grande abraço e até o próximo vídeo, até a próxima notícia.